Bom dia, estamos aqui ao vivo, Nada Responde, hoje falando sobre intuição, o que é a intuição, para que serve a intuição, como aumentar a intuição, o que você pode fazer com a intuição, por que você deveria pensar sobre a intuição e todas as outras perguntas que fizerem aqui. Então é sobre isso, sobre intuição hoje, essa live que eu chamo de Nada Responde, porque eu vou respondendo as perguntas que me fizeram e outras que eu já pautei aqui antes. Eu tinha até pego um papelzinho com as perguntas. Melhor eu não me perder, calma aí. Então, gente, estão escutando bem? Está funcionando bem? O microfone, o que eu fiz com o microfone? Deixei ali. Estão escutando bem? O microfone, eu vou botar ele num lugar melhor. Vou botar ele aqui no bolso. Tudo bem, gente? Quem já chegou, bom dia Fátima, bom dia Rosa, bom dia Alê, bom dia Ana, bom dia quem está entrando, bom dia Luísa. Preparei aqui um cenário hoje, um cenário ótimo. Eu botei aqui as pinturas do mês que eu estou fazendo sobre Brenan. Não, a partir de mais de Brenan, né? Ou reinterpretando algumas, enfim. Até o Brenan ali, né? Mas a gente vai falar de... A ideia é que eu vou dar uma explicação inicial, a gente vai fazer uma prática corporal, de oráculo corporal, de intuição corporal. E, na sequência, eu vou responder outras perguntas para abrir mais um tema e tal. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, outras, que não são essas que eu já preparei ou que alguém já fez ali antes, vocês podem perguntar também, certo? Todo mundo pronta para fazer a prática? A prática é super simples, na verdade, pode fazer sentado ou em pé, mas só um espacinho para se mover assim é bom se for fazer em pé, tá? Mas antes da prática, então, vou dar uma explicação do que eu estou chamando de intuição, por que a gente está falando de intuição aqui hoje. O tema é intuição. Quem perguntou aí? Então, vou botar aqui, primeiro dar uma... As perguntas estão embaralhadas, né? Mas... eu ia começar falando sobre o que é a intuição, para a gente perceber que, primeiro, uma coisa que as pessoas falam, eu tenho intuição, não tenho intuição, não. Todo mundo tem intuição. É uma coisa do funcionamento do nosso cérebro, né? Então, quando eu pergunto o que é intuição, é uma propriedade que a gente tem. A neurociência vai dizer que o cérebro tem várias partes, né, que tem a ver com a evolução, não só da espécie humana, como da vida na Terra. Então o cérebro é constituído de uma certa forma. E a gente não tem um ser só dentro da gente, né? Tem teorias que dizem que a gente tem... Estão escutando? Alguém falou que caiu. Tá aqui funcionando, né? Aqui pra mim parece normal. Aperta coraçãozinho aí pra ver se vocês estão me escutando. Então, né? Eu tô aqui em Terra Una, internet da floresta, mas... super carreguei a internet com mais créditos. Vamos lá. Estão escutando? Ninguém botou. Um coraçãozinho. Estão escutando. Ei, maravilhoso. Então, vamos falar então o que é a intuição, né? Se a gente entende o nosso cérebro não como uma entidade, a nossa mente, né? Não como uma entidade única, mas como uma entidade muito complexa, que tem muitas camadas, pode ter até tipos de pensamento diferentes. Vamos pensar em... tem aquele clássico, né? Cérebro lado direito, cérebro lado esquerdo, né? Mas além disso é bem mais complexo. Isso vou falar um sisteminha simples, assim, só para a gente entender, né? A gente pode pensar em 4 partes no nosso cérebro. Pode ser isso, só para simplificar, né? É bem mais complexo, mas então a gente tem uma parte que lida com a lógica, com a informação. Como se tivesse uma metade do cérebro que lida com a informação, e essa informação pode ser racional, lógica, ou pode ser emocional. A informação depende do passado, do futuro. Tá? Então essa metade do cérebro vai lidar com o passado e futuro, vai lidar com raciocínio, com previsão do que vai acontecer, para se preparar, para se cuidar. E essa é a mente que geralmente a gente se identifica como a gente mesmo, né? Estão aí as nossas memórias, estão aí... os nossos pensamentos, o que a gente planeja, né? Então, todo esse lado da consciência do tempo, consciência do futuro, do passado, vai lidar então com o que a gente acha que a gente é.
Tá? Então a gente acha que a gente é alguma coisa porque a gente lembra que a gente foi alguma coisa ontem, porque a gente projeta que a gente vai fazer uma coisa amanhã, porque a gente sente que a gente teve um trauma, que a gente aprendeu desse jeito, que a gente tem um desejo, tem um amor. Então tudo isso é nessa parte do cérebro que vai estar ligada ao tempo, né? Nessas duas partes, né? Racional e emocional do passado, né? Da sensação de passado, sensação de futuro. Tá? Eu sei que tem um delay entre que vocês me escrevem aí e o que eu estou falando, mas vou continuar. Depois, tem um outro lado do cérebro que não entende o tempo. Que a gente vai falar... enfim, eu estou usando vários sistemas ao mesmo tempo, né? Mas pensar nesse outro lado do cérebro que não entende o tempo, que é o cérebro que age e o cérebro que sente o presente. Então, esse cérebro do presente, ele consegue acessar tudo o que está acontecendo, não como uma coisa que já aconteceu, que vai acontecer, mas como que está acontecendo agora. Então, ele consegue acessar essa sua experiência de passado como se fosse presente. Deu para entender essa parte? Bom, vou tentar de novo. O cérebro, ou a mente, que a gente vai chamar também de mente profunda, essa mente que chega no inconsciente, ela entende que está tudo presente agora. Então ela tem uma sensação de fazer parte do todo, de fazer parte do agora, de agir no agora, de sentir o agora. E todo mundo tem essa parte. E todo mundo usa essa parte, né? Em paralelo ou em simultâneo a essa outra parte que está pensando, né? Você está pensando o que você vai fazer, o que você vai comer no almoço, o que você deixou de fazer do trabalho, o que está faltando, aquela saudade, tudo isso você está ali agindo no passado e futuro, né? Ao mesmo tempo, tem outra parte da mente que está agindo no presente. Está sentindo que bateu uma brisazinha aqui, nem prestou atenção, né? Essa parte racional, consciente, nem prestou atenção. Mas sentiu um cachorro latindo lá longe, que você não prestou atenção. Sentiu, né? Todos os sentidos básicos, esses vão estar ligados e vão estar conectados direto com essa parte do cérebro que vai estar lidando com o presente. Tá? Presente tem muito a ver com a intuição. Né? Então, o presente não é que não existe o passado e o futuro, né? Mas nessa mente ele percebe o passado e o futuro como presente. Então, a gente vai falar dessa mente profunda. Uma parte funciona literalmente como o tempo e a outra não, exatamente. Uma funciona na linearidade, né? Então a gente pode dividir em 4, né? Tem uma parte passado futuro racional e tem uma parte passado futuro emocional, né? Então tudo que você sente também de passado futuro e que você tem consciência disso, a gente pode falar dessa parte mais consciente. E essa parte mais consciente vai lidar com o passado futuro. E a outra parte que é totalmente presente. Uma inteligência de ação no presente, do que você precisa fazer, o que você precisa reagir, né? E essa parte é muito urgente. Isso que a gente chama de inconsciente tem mais poder, no fim das contas, do que a gente chama de consciente. Ela que reage rápido se você precisar. Ela que faz as coisas. Ela que está conectado, então, com o sentido, né? Isso depois vai ser digerido, né? Então, tudo que você sente, você hierarquiza isso, o que é mais importante do que o que e tal. Isso vai passar para o outro lado. Mas hoje a gente está falando de intuição, a gente está falando dessa parte que vai lidar com o presente e com os sentidos, né? Por isso que eu digo que a intuição está no corpo. A intuição é o corpo, né? Quando a gente tem um corpo, a gente tem os sentidos. E a gente tem esses 5 sentidos básicos, né? Paladar, olfato, visão, audição, tato, né? Mas a gente tem outros sentidos secundários ou sentidos que não são tão imediatos, né? Como a percepção do próprio corpo, por exemplo. Tem vários, né? Tem aí uma lista de 30 sentidos quando você vai pensar sobre isso. E a intuição está ligada a esses sentidos que não são tão diretos, né? Então, mas eles vêm através do corpo. Tá? Então a gente está entendendo que a intuição é alguma coisa que todo mundo tem, que faz parte do funcionamento do nosso cérebro, faz parte da maneira como a gente se apresenta no mundo, faz parte da evolução humana, então todo mundo tem intuição. Mas a sociedade atual opta por deixar de lado, por desvalorizar as coisas que a gente sente e não sabe explicar, logicamente. Mas a gente sente não é porque, né, do nada, né? A gente sente porque tem um sentido pra gente, tem uma utilidade e foi selecionado, se a gente quiser falar de ciência, né? Foi selecionado que a gente tivesse intuição, porque é uma coisa para nossa sobrevivência. A gente, para sobreviver, precisa estar sentindo o que a gente vai fazer.
E essa sensação de não é pensar o que vai acontecer no futuro, é sentir que por ali tem alguma coisa que me diz, né? Então, é alguma coisa corporal que você sente, mas que não é muito lógico e não está ligado diretamente diretamente a um raciocínio sobre você mesmo. Tá ficando abstrato, quando fica abstrato tu tem que dar um passo atrás, porque a intenção aqui hoje é que a gente sinta isso um pouco, para depois poder conversar sobre isso, né? Não dá pra gente ficar conversando, às vezes, no abstrato, né? Vai virar teorias, e aí um fala uma palavra, outro fala outra, né? Então tem essa coisa de... As palavras tendem a confundir a gente, as palavras são do domínio da mente consciente, a gente quer falar com a mente inconsciente, se você quiser chamar, ou mente profunda. Mente profunda são aquelas camadas que, então, a partir do seu corpo, a partir da sua sensação de pertencimento, né? De pertencimento à natureza, pertencimento ao todo, que o ego, toda essa noção de que eu sou uma pessoa individual, está na parte racional, está na parte do tempo. Se você vai para a parte da sensação presente, se você quiser falar do Zen ou da meditação, né, a sensação do aqui e agora, nessa parte, você pertence ao todo. Então, se você se aprofunda na sua sensação, você começa a perceber o ambiente, começa a perceber muitas outras coisas, né? Mas é uma coisa de exercício. É um exercício e é você dar valor para isso. Porque se você não dá valor para essa informação que vem da sua mente profunda, ela tende a falar mais baixo, né? É como se tivessem várias mentes falando ao mesmo tempo. Cada uma tem que falar mais alto. Você está se organizando para uma prova, a mente racional tem que falar mais alto. Você está fazendo a sua agenda e tal, né? Você está se relacionando com alguém que você ama, aquela mente também do tempo da sensação, das emoções, vai falar mais alto, né? Se você está falando, né? Tem uma mente ali que tem que organizar e você tem que se individualizar para isso, você tem que ser você mesmo, aliás, para você conseguir lidar com isso. E tem esse outro lado que não tem personalidade, não tem perspectiva de futuro, não tem perspectiva, tem só o presente e isso. E aí você, como só tem o presente, você consegue muito fundo, você percebe que tem toda a história da humanidade disponível para você. Passado, futuro, não importa, né? A intuição chega numa parte corporal sua, em uma parte do cérebro sua, que pode, inclusive, ter essa ideia do oráculo combinatório, né? Tem todas essas possibilidades. Tem todas essas possibilidades, o self, exatamente. A Rosane, no Jung, ele vai falar do ego e do self, né? O ser. Eu não estou usando o sistema do Jung aqui não, tá? O inconsciente coletivo, o self, são palavras do Jung. Eu estou tentando falar de uma maneira mais xamanística, mágica, assim, para a gente poder fazer essa experiência. Mas é isso, é o self, essa dissolução no todo, essa noção de pertencimento ao todo. E quando você tem a sensação de pertencimento ao todo, você sente necessidades e sente vontades e sente uma vontade de alguma coisa que é maior. E talvez disso nasçam, talvez não, né? Uma ideia de que as religiões e os deuses e todas as outras coisas nascem disso, mas são independentes, né? É como se isso já existisse antes de qualquer religião, qualquer deus, já existe uma conexão direta de você com o todo, seja com o todo da espécie, seja com o todo do seu microbando, né, da sua família, seja com o todo da Terra, né? Essa ideia de conexão com os elementos, com os animais, com outros planos de consciência também, né? Inclusive com espíritos, se quiser falar de espíritos ou ancestrais e tudo mais, tá? Para não ficar abstrato, então vou pular agora para a prática e depois eu tenho uma lista de perguntas que já fizeram, que eu já fiz, que eu já organizei e a gente vai continuar pensando, tá bom? Tá todo mundo pronto para uma prática? Levanta a mão ou aperta o coraçãozinho assim para ver quem está pronto para uma prática. Quem quiser mais perguntar, clica ali nas perguntas. Daqui a pouco eu vou voltar para as perguntas, tá? Mas agora eu tinha até botado um título aqui, ó. Cadê? Perdi o que era. Prática de intuição corporal, que a gente vai fazer agora. Né? Eu estou tentando usar de maneira diferente as perguntas, né? Botei tipo legenda assim, dos tópicos. Então, quem vê se você está num lugar que você pode se mover, é tipo um passo para cada lado, né? Vou pedir para você então arrumar o espaço. Você está numa cadeira, eu prefiro que você fique em pé, eu acho mais gostoso ficar em pé, mas dá para fazer sentado também, mas na hora de mexer, enfim, você sabe o que você vai fazer. Mas quem puder ficar em pé é melhor.
Então vamos começar. Certo? Então, primeira coisa é fechar o olho. Fechar o olho e respirar. A respiração é sempre no presente. Então a respiração é um ponto de contato aí da sua mente consciente com a sua mente inconsciente. Do seu ego com o seu self. Da sua mente superficial com a sua mente profunda. Não importa como, você vai inspirar. E quando você inspira, você percebe que você pode mapear por dentro o seu corpo. Então você leva a inspiração para várias partes do corpo. Inspira. Quem chegou depois pode vir com a gente. Quem precisar espreguiçar, espreguiça, se estiver com o corpo duro. Mas enquanto você faz o que você precisa fazer, você inspira fundo. Solta o ar até o fim. Pode fazer uma pequena pausa quando acaba de soltar o ar. Inspira de novo. Leva o ar para outra parte do corpo, leva o ar para as costas. Sente onde o ar vai. Pode fazer uma pausa quando acaba de inspirar. Solta o ar devagar, mas até o final. Vê o que seu corpo está pedindo. Sente o corpo, o que ele está pedindo. Leva a inspiração para as pernas, para o quadril. Leva a sua atenção junto com a inspiração até a sola do pé. Solta o ar devagar, faz uma pausa e volta. A gente vai acalmando a nossa mente e trazendo mais espaço para o corpo. Inspira. Inspira fundo, solta todo o ar. Sente os pés bem no chão, se você estiver em pé. Cada vez você pesquisa um lugar diferente, como se o ar pudesse massagear por dentro o quadril direito, o quadril esquerdo, a coluna. E a gente vai sentir bem que a gente é um eixo céu e terra, sentir o peso do corpo. O peso também é uma coisa presente. E sente o volume do seu corpo. Agora que a gente já está com a respiração mais tranquila, com a mente mais tranquila, você vai continuar respirando fundo, retendo por 1 segundo, soltando devagar, retendo vazio por 1 segundo, inspirando devagar. E enquanto isso a gente vai observar o corpo, começando pelos ossos e pelos músculos. Observe o seu corpo. Pés, pernas. Percebe se tem alguma tensão, se tem alguma vontade. E solta o ar. Quadril, bacia, barriga, lombar, torácica, peito. Os braços pesados, sente os músculos e os ossos dos braços. Pescoço, sente os músculos do pescoço, sente o encaixe da coluna dentro da cabeça, sente o peso da cabeça. Relaxa o maxilar, os olhos. Pode manter os olhos fechados, mas relaxa os olhos por dentro. Sente o peso do rosto, sente o peso do couro cabeludo escorrendo, puxando, o cabelo puxando para baixo. Solta o ar devagar. Então a gente imagina agora, a gente já sentiu o corpo, agora a gente vai imaginar o nosso corpo. Imagina o formato do seu corpo.
formato que você está ocupando no espaço, braços, o volume que você ocupa, a distância entre a parte da frente do seu corpo com a parte de trás do seu corpo. A distância de um braço até o outro. Percebe esse volume, essa percepção de que você existe, que você é um volume no espaço. Um volume oco, o ar entrando por dentro. A gente vai investigar essas distâncias dentro do corpo. A distância de uma mão até a outra. A distância de um pé até o outro. Imagina esse espaço que tem entre uma mão e outra. O espaço que tem entre os dedos. Deixa a mão relaxada. Imagina a forma que tem quando esse espaço entre os seus dedos gera um desenho no espaço. Que desenho é esse? Imagina esse desenho. Imagina o desenho que forma o espaço entre o seu braço e o seu corpo. E o seu tronco. O espaço entre as suas pernas. Imagina esse espaço. Tenta imaginar, sem olhar, né, olho fechado, o formato que faz. Tem alguma parte da perna que é mais próxima uma da outra, outra que é mais afastada. Sem mexer em nada, só observa esses formatos que formam o seu corpo. O espaço que tem entre o queixo e o peito. O espaço que tem embaixo das orelhas, entre a orelha e o ombro. Imagina isso talvez como um volume ou como uma linha reta. Você pode imaginar várias linhas retas, medindo esse espaço e vendo o que é maior. O espaço entre a orelha direita e o ombro direito, ou o espaço entre a orelha esquerda e o ombro esquerdo. Só olha por dentro, observa. O que é maior? O espaço que tem essa linha reta que vai da sua mão direita até o chão, ou da mão esquerda até o chão. Observe esses espaços. Agora tenta observar todos eles ao mesmo tempo. Todas essas linhas. E o espaço da sua cabeça até o teto. Das suas costas até a parede mais próxima. Do seu peito até a outra parede ou janela, ou o que esteja mais próximo de você na sua frente. Mantém toda essa presença do seu corpo e agora a gente vai passar para o corpo subjetivo, energético. Observando esse formato, essa presença do seu corpo aí, a gente vai passar para uma imaginação, talvez, de um ovo de luz em volta de você. Pode ser bem pequeno, pode ser maior. Observa, sente esse ovo de luz. É um pouco entre imaginar e observar. Então você põe um pouco de energia para imaginar e daqui a pouco você observa como é, que cores tem nesse ovo de luz. O quão denso é essa luz. E a gente vai, então, ancorar esse ovo de luz que vem lá, ele passa por debaixo dos nossos pés, ele talvez aumente um pouco na lateral aí do seu tronco, ele vai diminuindo para o topo da cabeça. Pode ser um palmo da cabeça, pode ser um pouco mais. Deixa esse ovo se formar, tenta imaginar ele com clareza, com a membrana desse ovo, se ela é mais porosa, com a textura. A imaginação é também um sentido, né? Então vamos imaginar um pouco, depois observar o que a gente está vendo. Observa, você dá um passo na direção de imaginar e depois você, inspirando, observa o que se forma, essa forma ao redor de você. Continuando sentindo o corpo, vamos sentir também esse corpo invisível, esse corpo imaginário, esse ovo imaginário. Ele pode expandir, a gente pode imaginar que ele está expandindo, que ele está crescendo em todas as direções.
Agora que a gente está nesse mundo imaginário, nesse mundo das sensações, se o seu corpo quiser se mover, ele pode. Se você quiser continuar parada, você pode. O que o seu corpo pede? Talvez um movimento. Talvez só sentir o desequilíbrio de um pé para o outro. E sente se tem alguma parte do seu corpo que está te chamando a atenção. Pode ser por uma tensão, pode ser por uma dor, ou pode ser por uma curiosidade. Eu, por exemplo, estou sentindo aqui meu peito. Você pode sentir as suas costas, um ponto nas suas costas, um ponto na sua perna, um ponto, qualquer ponto no seu corpo. Então você vai perceber esse ponto e levar a sua atenção para esse ponto do seu corpo. Pelo motivo que for, o ponto que for, você vai aceitar esse ponto que você escolheu e você vai levar a sua atenção para esse ponto. O que tem aí dentro? A gente vai imaginar agora um pequeno círculo, uma pequena esfera de luz envolvendo esse ponto que você escolheu. Se você escolher um ponto pequeno, é uma esfera bem pequena. Se for escolher uma área maior, é uma esfera maior. E deixa essa esfera de luz se formar. Se você quiser, você pode mover o seu corpo junto com ela, você pode mover o seu corpo junto com a respiração e com essa imaginação dessa esfera. Quem chegou depois pode espreguiçar e entrar com a gente, só fechar o olho. Respira e imagina essa esfera num ponto do seu corpo e ela vai crescendo um pouquinho. Você pode colocar suas mãos em concha em volta dela. Você vai deixar ela sair um pouquinho do seu corpo. Vê se tem alguma emoção, alguma sensação, alguma imagem. Se não tiver também, você só trabalha a imaginação, imaginando essa esfera crescendo e saindo do seu corpo para as suas mãos. Traz ela para frente do seu corpo, essa esfera. Relaxa sua mente, relaxa o seu corpo. Observa, continua observando o corpo. O corpo pode dançar agora, se ele quiser, com essa esfera na mão. Essa esfera de luz pode ter a cor que você quiser. Pode ser maior ou menor. Procure escutar o tamanho dela também. Procure escutar o que ela está pedindo para você de movimento, de gesto. Sim. E aí você vai parar com essa esfera na frente do seu rosto e vai deixar ela se abrir. Dentro dessa esfera tem um objeto. Deixa esse objeto aparecer para você. Que objeto é esse? Que forma é essa? Tá bem? Respira fundo. Vê que forma é essa que tem dentro da sua esfera. Pode ser um objeto, pode ser alguma coisa que você não conhece, pode ser uma forma abstrata. Deixa essa imagem se formar. Se você quiser, você pode abrir os olhos. Se você quiser, pode continuar de olho fechado. Mas deixa essa imagem se formar. Respira um pouco com ela. E agora que você já tem a imagem desse objeto, dessa forma, você vai perguntar se ela tem alguma coisa para te dizer e o que ela tem para te dizer. Pode ser uma frase, pode ser uma sensação, pode ser uma cor. Respira, solta o ar. Relaxa. Vê o que essa informação te diz, como que ela ressoa no seu corpo. Se traz alguma emoção, alguma outra imagem, você pode relaxar seus braços, pode deixar a esfera se desfazer. Mas você vai ficar tentando entender como reconstruir o sonho. O que essa imagem está me dizendo? O que essa forma está me dizendo? Se você tiver dificuldade, você pode mexer o seu corpo para tentar entender melhor. Voltar a atenção para aquela parte do corpo que pedia. Atenção.
Você tem alguma coisa para responder para essa forma? Se você tiver, você pode responder ao que você recebeu de mensagem dessa parte do seu corpo, desse objeto que estava ali guardado. Só respira um pouco com isso. E não é uma coisa séria, sabe? É uma coisa relaxada. É uma brincadeira também. Essa parte da mente profunda, ela não gosta de coisas muito impostas. Então, se não veio nada, você simplesmente relaxa com isso, respira e vê qual sensação está por trás. Se veio uma palavra, ótimo. Se veio uma ideia, ótimo. Se veio uma informação completa, tudo bem. Mas se não, você só sente a sensação dessa imagem, desse objeto. E a gente vai dançar um pouquinho com ele. Vai dançar um pouquinho com essa forma, com esse objeto. Para integrar um pouco essa informação. Você pode mandar alguma informação também para sua mente profunda. Certo? E aos poucos a gente vai parando. Pode botar a mão no peito, respirar um pouco integrando isso. Aos poucos vai abrindo o olho. Se você quiser anotar o que você recebeu de informação, anotar a sensação, anotar alguma coisa. Se não, respira. Chegou ali uma visita para mim ali, mas tudo bem, ele vai esperar acabar a aula. Ei, gente. Então, a gente vai voltando aqui aos poucos, eu vou responder as perguntas sobre intuição. Acho que já estavam preparadas e as que vocês fizerem agora também. Temos meia horinha. Tudo bem? Quem quiser tomar uma água, respirar, sacudir um pouco o corpo se ficou alguma coisa presa. Quem tiver perguntas, quiser escrever para mim também pode ser na caixinha. Eu vou só dar um alô na visita que chegou aqui, que eu acho que não tem ninguém lá embaixo. Então tomem uma água e eu já vou responder as perguntas, tá? Oba! Tô meia hora mais de aula, eu falo com você, tá bom? Você vai preparando as coisas aí? Tá, a gente vai botar por aqui também, no mesmo lugar. Onde você quiser. Estamos de volta. Estamos colocando uma segunda internet nessa casa, para não mais faltar. Estamos redundando essa internet para essas lives ficarem melhores também. Tudo bem, gente? Todo mundo voltou? Se alguém quiser comentar se está assistindo bem, se alguém quiser comentar o que viu, o que sentiu, se percebeu alguma coisa, se alguém quiser perguntar alguma coisa. E eu vou voltar para o meu roteiro ali de perguntas sobre intuição, para a gente falar um pouco sobre intuição, misturado às partilhas de vocês e as coisas que vocês perguntarem agora. Vi que entraram algumas pessoas, hoje a gente está falando de intuição, certo? A gente terminou uma prática, vou tirar a prática daqui e vamos ver as perguntas que tem. Pensando na intuição. Alguém tinha até perguntado aqui, percepção corporal da intuição. Mas então, voltando ao raciocínio. A Cris está leve, com o coração dentro do ovo. Obrigado, Cris. Então, a gente estava falando no início da live, quem perdeu volta lá depois. Vou deixar gravado uma semana. Mas a gente está falando da intuição vem a partir dos sentidos. E vem a partir dessa parte da mente que percebe o presente. E percebendo o presente, ela percebe o inconsciente coletivo. Percebe tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer, porque no presente está tudo concentrado ali. Então a nossa mente tem essa capacidade de fazer um oráculo combinatório do que pode acontecer. Esse termo aí do meu amigo Siddhartha. Um oráculo combinatório, então como as experiências que você tem projetam um futuro combinatório, nos sonhos, na sua sensação, projetam também um passado longínquo, mas está tudo no presente, a sua intuição sente tudo no presente, então não é necessariamente um passado real ou um futuro real, mas essa sensação de que está tudo ali, né? Então a gente pode conectar com tudo, a gente tem uma sensação de pertencimento com tudo, então a gente pode
conversar com tudo, com a nossa imaginação, como a gente fez hoje, com uma imagem ativa, né, de imaginação. A gente pode conversar com os oráculos naturais e com o nosso próprio corpo, né? O que o nosso corpo está pedindo? Esse acho que é o primeiro oráculo, né? Você escutar o seu corpo. Estou com vontade de... Estou com uma dor aqui. O que essa dor está me dizendo? Conversa com a dor. Estou com uma tensão aqui. O que eu preciso fazer, né? Então essa primeira percepção do corpo é a primeira porta para a intuição, né? Depois você pode ir para camadas mais sutis, né? Como a gente fez na prática, né? Sentindo o corpo, você já tem muita informação. Aí depois você pode sentir um segundo corpo imaginário ou energético, se você preferir, um corpo imaterial, simbólico. Sente esse seu corpo também, isso também vai te dizer coisas, né? As intuições também vêm depois desse primeiro, que eu acho que é o que a gente tem que trabalhar mais, né? De estar presente no seu corpo. Se você está presente no seu corpo, você vai começar a ficar presente também nessa sua mente presente, né? Nessa sua mente do aqui e agora. E essa mente do aqui e agora vai trazer outras percepções, que às vezes vai poder ser em sensação, tipo, eu tô com uma sensação de que eu precisava encontrar com alguém, falar com alguém, ou às vezes vem uma ideia, né? Intuição tem muito a ver com criatividade também. Como que eu posso lidar com isso? Como que eu posso conversar com isso, né? Então, no fim das contas, é uma parceria, né? Se você renega a sua intuição e você fica só na mente prática, você vai ter várias coisas que você não vai conseguir resolver, porque não dá conta, né? A mente racional não dá conta de tudo. Então a intuição é uma parte importante do nosso corpo, isso era outra pergunta, né? Mas tudo bem. É uma parte importante do nosso corpo que vai poder ser integrada. Então a partir da escuta dessa percepção, que vai além dos sentidos, é a partir dos sentidos do corpo, mas vai além dos sentidos, né? Que está no presente, que está nesse lugar de meditação, que está nesse lugar de aqui e agora. Você vai poder, se você está conectado com isso, você vai traduzir essas sensações em imagem. Eu falo imagem, pode ser ideia, pode ser uma imagem mesmo visual, uma imagem de sensação, mas é uma imagem que vai estar conversando com você, com a sua narrativa pessoal, né? Então a gente volta lá para o cérebro, né? A sua sensação emocional, a sua sensação do que você está vivendo, a sua compreensão, né? A intuição ajuda você a trabalhar com as suas questões pessoais, que sejam as questões naturais, que todo mundo vive. O crescimento já gera tensão, né? O crescimento já gera atrito, então pode ser só os atritos do crescimento e a nosso inconsciente, as sensações corporais, as suas ideias, as suas intuições vão ajudar você a lidar com esses problemas. E se você tiver um conflito, um trauma, qualquer outro problema também, que não seja do crescimento, também, né? Então, a gente vai estar sempre trazendo, o inconsciente vai estar trazendo informação, e essa informação vai ser digerida e traduzida em formas simbólicas para você entender o que está acontecendo, né? Então, é um jogo ali entre você receber essa informação, que não é lógica, que é totalmente da percepção, e transformar ela em alguma coisa simbólica que você consiga traduzir. E aí, nesse ponto, que vão entrar também os oráculos, né, que vão traduzir, né, em forma, em imagem, que a gente consegue pensar sobre ela, consegue digerir, consegue essa nossa mente que planeja levar em conta. Se essa mente que planeja não leva em conta a sua intuição, ela vai fazer um planejamento ruim, né, porque a gente não vai conseguir levar em conta o que é realmente necessário para o seu self, né? De novo, para usar a terminologia lá do Jung, né? Então, o seu ego precisa levar em conta o seu self para ele agir melhor no mundo, né? Então, é um pouco isso que a gente quer fazer. Então, a intuição funciona com você prestando atenção nela. E aí eu vou passar para outra pergunta. Então, o sonho é uma outra maneira, né? Que também é corporal, né? O sonho acontece aonde? Né? Na sua cabeça, no seu corpo, através das experiências que você já teve, do seu processo interno. Então, os sonhos são uma maneira de entrar em contato com a intuição, né? Os sonhos são a sua intuição também, né? Então, mas aí como que você vai fazer isso, né? Da mesma maneira que você tem que dar espaço para escutar o seu corpo, né? Você tem um espaço de meditar, um espaço de parar para respirar, um espaço para ficar sozinho, né? Então, você precisa de espaço para sentir o seu corpo. E você precisa de espaço também para escutar os seus sonhos. Qual é o espaço que o seu sonho precisa? É o espaço de você trazer ele para o consciente.
anotar o sonho, né? A primeira coisa é anotar o sonho. Aí muita gente já quer, anota, já quer interpretar, já quer um conselho. Não, gente, volta pro corpo. O sonho, porque o sonho não é só aquelas imagens que aparecem, né? São as sensações que vieram junto com a imagem. As sensações físicas, ou as sensações emocionais, ou até os pensamentos que vieram. Tudo isso vem junto, né? Do que seria o simbólico que a gente vai traduzir numa linguagem que poderia ser lida, né? Ou narrada, né? Então, tudo isso tem que ser colocado... Então, quanto mais você descreve seu sonho com esses detalhes, de que você sentiu vendo aquilo, o que você sentiu fazendo aquilo, né? É como se o seu corpo... Vou fazer essa analogia aqui, né? O seu corpo... A Magnólia perguntou, onde a intuição fica no corpo? Todo o seu corpo tem intuição, né? A intuição vem através do tato, vem através de todos os sentidos, vem através dessa autopercepção interna e externa. Então, tá tudo aqui no nosso corpo, né? E tá tudo também no nosso sonho. Então, tudo que acontece no nosso corpo vai estar falando sobre a gente, né? O corpo fala, disse a Rosa, exatamente, Body Talks. O Body Talks é totalmente isso. Você escuta o seu corpo, ele vai falar o que ele precisa. Da mesma maneira, você pode escutar o seu sonho. Como que você vai escutar o seu sonho? Percebendo as sensações que tem dentro dele, percebendo os impulsos que tem dentro dele. E depois tem uma outra camada, que é a camada das imagens. Que imagens são essas? Como que eu traduzo essas imagens que vêm no sonho para as questões que eu estou vivendo? E aí, para você fazer isso, você precisa estar consciente da sua presença no mundo, né? Tem muita gente que fala do sonho consciente, né? O sonho consciente é um termo da yoga do sonho, né? Mas o sonho consciente é só uma consequência da vida acordado consciente. Então você tem que estar... Se você está acordado na sua vida, nesse sentido não do racional, mas com essa mente da percepção do aqui e agora, presente, né? Então você tem uma vida consciente para ter também um sonho consciente, né? E aí se você está presente na sua vida, tudo passa a fazer sentido, né? As coisas que acontecem ao seu redor fazem sentido. As coisas que você está vivendo é como se fosse um jogo de espelhos infinito, né? Os sonhos são espelhos do que a gente está vivendo, do que a gente precisa ver. E o nosso corpo também é um espelho do que a gente está vivendo, né? E aí tem a cura pela doença, outro termo aí que as pessoas gostam, né? Então você sente uma dor. A cura pela doença não é o termo que eu queria falar, né? Enfim, é o caminho, esqueci o nome do livro. Mas enfim, você percebendo que doença você tem, claro, você tem que tratar ela com a medicina. Não estou falando de não tratar a doença, né? Por favor, não... Mas quando você tem alguma coisa, né? Eu, por exemplo, tive muitas vezes tendinite no joelho. O que o joelho está falando, né? Está falando de falta de flexibilidade, talvez, né? No joelho, e o meu joelho direito, que é a minha parte, o direito é a sua parte ativa, o esquerdo é a parte receptiva. Então você pode começar a traduzir isso, né? Então eu preciso de mais flexibilidade na minha maneira de agir. E se você começa a traduzir em arquétipos, em conceitos, em ideias, a sua mitologia pessoal, né? No seu corpo, né? Então tem a Anna Halperin tem esse trabalho que é a mitologia do corpo, que a gente faz lá no curso do Parque Lage, no Arte Cura. Cada parte do seu corpo tem uma história, né? A sua mão tem uma história, a sua cabeça tem uma história, o seu corpo tem uma história. Então, você pode... Como que você conta essa história? Quando você contar essa história, né, das suas cicatrizes, das suas práticas corporais, das suas frustrações, das suas alegrias, tudo isso vai estar em cada parte do seu corpo. Se você conta essas histórias, você pode entender a mitologia pessoal, né? Através da mitologia do corpo. Se você olha os seus sonhos, você vai entender também a sua mitologia pessoal. O que está vindo à tona? Quais são os temas? Quais são os tipos de imagem? O que eu posso fazer analogias com a minha vida e essas imagens? Se você é artista e você pinta, né? Ou você faz uma escultura, ou você faz uma performance, como que essas imagens elas estão falando de você? Então tudo isso vai se você tiver com a sua intuição presente e presente no seu dia, você vai poder juntar tudo isso como alguma coisa sólida que te sustenta, né? Para você também poder escutar coisas diferentes, coisas que destoam. Tipo, por que hoje eu acordei sentindo o meu pé assim? Por que hoje eu acordei com uma sensação que eu preciso falar com alguém? Por que eu sonhei com tal pessoa? Então são várias coisas que a gente vai... Isso era outra pergunta também. Vou mudando de pergunta aqui só para parecer que eu não estou respondendo nada. Que como aumentar a intuição, né? Então, quando você tem você está presente no seu dia a dia, né? Você está presente no seu corpo,
Você está presente com a sua história pessoal, sabe que fase da sua vida você está vivendo. Eu estou numa fase de conquistar novas coisas, de abrir espaços. Não, estou numa fase de estabilizar e de me curar. Não, estou numa fase de mudança, estou numa fase de segurança. Né? Se você começa a narrar a sua história e você começa a entender que seus sonhos estão falando da sua história, o seu corpo está falando como história, a doença como caminho, me lembrou o nome do livro aqui, é Diversa. Qual autor? Diversa. Me lembra aí que eu já estou aqui no biografia aleatória, já não sei mais todo mundo. Mas a doença como caminho era o livro que eu estava citando. Enfim, eu estava falando de aumentar a intuição, dar espaço para ela. Então você dá espaço para escutar o sonho, dá espaço para escutar o corpo, que é um momento de meditação, um momento de alguma prática corporal, algum momento de ficar sozinho, de escrever os seus pensamentos. Tudo isso são maneiras de você dar mais espaço para a sua intuição. A primeira coisa é levar ela a sério, né? Então, se você vai fazendo isso, você começa a narrar a sua mitologia pessoal para você mesmo, escrevendo um diário, escrevendo seus sonhos, pensando na sua vida simbolicamente, fazendo terapia. Todas as terapias vão te dar também espaço para você construir, com o apoio de alguém, a sua mitologia pessoal e a sua autocompreensão, né, do seu processo. Tudo isso vai dar espaço para você poder escutar a intuição. E aí é só você levar ela a sério. Perceber que ela é tão importante quanto a sua mente planejadora, quanto a sua mente racional. Tá? Então você se você leva ela a sério, você sente, o que foi? O que está me dando isso? Por que eu estou com vontade daquilo? Por que eu estou lembrando daquilo? A memória também é uma ponte para a intuição. Memória, sonho, também é uma ponte para a intuição. Se você é artista e você faz alguma coisa visual, essas imagens são material e você digerir esse material é uma maneira de aumentar a intuição. E aí isso encaixa nessa aqui, por que eu deveria usar a intuição? Eu já falei, mas vou falar. Olha só, muito bom. A Diversa aqui colocou o nome do autor, que eu vou ler. Rodiger. Por isso que eu não lembrava do nome da pessoa também, né? Esse último autor da doença como símbolo. Obrigado. Então, tudo isso, né, as doenças, a sua produção artística, os seus sonhos, suas sensações corporais, tudo isso são caminhos para você estar mais presente. Então, você usar a intuição é uma maneira de estar mais presente, estar mais vivo, estar mais consciente do seu processo. E isso vai gerar um bem-estar em algum momento, por mais que em alguns momentos você justamente foge da sua intuição para fugir de alguma dor, de fugir de alguma coisa que você quer trabalhar, né? Se você está consciente do seu processo, às vezes você vai ter que encarar coisas difíceis também, coisas tipo, nossa, eu tenho essa limitação profissional, essa limitação pessoal, essa limitação afetiva, e eu vou ter que trabalhar sobre isso, né? Então, às vezes você não lembra do sonho, não escuta o seu corpo, porque você colocou na sua cabeça que você tem que trabalhar, que você tem que ganhar dinheiro, que você tem que cumprir uma missão na sua vida, que você tem que ser o que seu pai mandou você ser, que você tem que ser o que você projetou, aquele profissional maravilhoso que deveria ter feito. Se você está com aquelas ideias fixas do seu planejamento, você para de escutar isso porque a intuição, porque você tem medo de lidar com o que realmente você tem que lidar, né? Que é com o seu crescimento pessoal, é com o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento. Porque sem você lidar com isso, tem uma hora que você barra, né? E aí vai dar todos os distúrbios, todas as dores, doenças ou de qualquer tipo de distúrbios, se você não estiver lidando e se você não estiver no seu caminho pessoal certo, né? Não está fazendo o que a sua alma pede, você não está trazendo o canto da sua alma. E aí a intuição serve para manter você no caminho certo. A intuição serve para manter você presente. A intuição serve para corrigir o seu caminho, aprofundar o seu caminho e aumentar o seu potencial, né? A intuição é fundamental, porque se você nega o seu inconsciente começa a te sabotar, né? É como se a gente acha que a gente é o ego, a gente acha que a gente é essa mente racional, e aí, vai fazendo as coisas. Mas se você para de escutar a mente inconsciente, a mente profunda, essa mente profunda vai ter que falar mais alto, e ela vai ter que falar através de coisas mais duras, né? Você vai começar a ter dores nas costas, vai começar se você está presente, você percebe, gente, tenho ficado muito tempo nessa posição, talvez eu tenha que mudar de posição, ou talvez eu tenha que mudar de emprego, ou tenha que mudar de companhia, ou talvez eu tenha... Você começa a perceber as coisas antes, né? Do que elas acontecem, né? Então a intuição serve para ir ajustando o seu caminho, mantendo você no caminho
no caminho certo, né? No seu caminho pessoal, no seu caminho de presença, etc. Deixa eu ver as perguntas que apareceram aqui. Magnólia perguntou: tem algum exercício que podemos fazer para trabalhar a intuição diariamente? Então, o diário, no Arte Cura, lá do curso Parque Lage, a gente está justo no mês do diário, né? O diário e a escrita são uma ferramenta poderosa para trabalhar a intuição, né? Então, nesse diário você vai colocar as suas intenções, vai colocar os seus desejos, vai colocar os seus sonhos, os símbolos que aparecem. O diário pode ser uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa, né? Eu acho que tem muitas ferramentas, né? No Arte Cura a gente usa várias, né? Enfim, todas elas remetem de novo para a sua autopercepção, para você perceber o momento que você está vivendo, perceber as suas emoções, perceber o seu corpo, né? Então, o diário é uma ferramenta boa, como a meditação, como outras, né? Magnólia complementou: sinto muito a intuição no coração. Sim, a emoção, né? É como se em todos os corpos a gente pudesse sentir a intuição, né? No corpo físico, no corpo emocional, do coração, que você está falando, né? No corpo energético, tipo, sem vontade de fazer alguma coisa, né? No corpo energético, no corpo de fogo, né? E no corpo mental também. Eu tenho uma ideia, gente. Eu funciono muito pelo corpo mental, às vezes. Então eu tenho uma intuição que já é um projeto. Não, eu deveria estar fazendo isso com aquilo. Já é um projeto que já vem, mas eu não quis o projeto, eu não pensei no projeto, mas ele já vem como um encaminhamento de ideias, né? Também deve ser escutada a intuição mental. Então, nos 4 corpos a gente tem a intuição, né? Eu não acabei de ler o que a Magnólia falou. É como ter dicas mágicas para otimizar o processo de desenvolvimento. Boa, pode ser isso sim. Né? Se você tem o caminho do coração, né? Se você está sempre em contato com o que você está sentindo, o seu corpo pede também, né? Será que eu devo fazer isso? Escuta um pouquinho o seu corpo. Ele está dando um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Se você vai afinando a sua percepção, você pode fazer perguntas para você mesmo, né? Eu devo fazer isso agora? O seu corpo pede para ir ou pede para voltar? Isso também tem no Body Talk, né? O corpo está pedindo para ir ou para voltar, né? E aí você vai afinando, né, a sua intuição. Tinha mais perguntas aqui. Como diferenciar a intuição de outras emoções? Do jeito que eu defini, porque tem muitas definições, né? Do jeito que eu defini aqui intuição no início, né? Emoção é uma coisa, intuição é outra, né? Como se emoção fosse esse seu corpo emocional, né? Esse seu corpo, né? E a intuição é você escutar. A intuição é muito escuta. Então você escuta a sensação física, você escuta as suas emoções. As emoções são indicativos que você pode levar em conta na sua intuição, como as sincronicidades, né? A sua intuição mais mental, ou as suas ideias, ou o que acontece no mundo. Tudo isso pode, né? Ou as imagens que você tem, né? As imagens dos seus sonhos. É que eu estou falando de um jeito muito abrangente, né? Talvez esteja ficando um pouco confuso, né? Mas sim, escutar as emoções, porque tem emoções que a gente acha que são negativas, então a gente não quer escutar elas, né? A gente não quer escutar a nossa raiva. Mas se a gente começa a escutar a nossa raiva, a gente começa a escutar a nossa raiva antes dela virar um problema, de eu tenho que matar alguém agora. Você vai escutar antes, não, estou com uma raiva disso. Ou seja, isso está me ferindo. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Antes da emoção tomar conta de você, né? Então, se você percebe que um pequeno gesto te trouxe uma emoção, negativa ou positiva, sei lá, sem julgar as emoções, a raiva não é negativa necessariamente, né? Mas a raiva negativa, se você não olhar para ela e se você deixar ela acumulada, né? E não trabalhar sobre aquilo, pode ser negativa, né? Pode gerar ações negativas, né? Mas a raiva em si é um instinto de proteção. Ela tá, e se você estiver atento, presente, você vai usar a raiva para a sua intuição vai escutar a sua raiva e você vai poder usar a sua raiva para estar mais presente, para estar mais consciente. Ou a tristeza, ou o ciúme. O ciúme já não é exatamente uma emoção, né? Já é um misto. Mas enfim. Acho que eu respondi. Deixa eu ver aqui que tem várias perguntas novas. Como diferenciar a mente racional da intuição? Boa pergunta, né? Porque eu estou falando que tem uma intuição mental que já vem na forma de... Por exemplo, quando a gente fez exercício agora, né? Você
imaginou, né? Você está imaginando, a imaginação ativa, ela está criando ali sinapses, né? Então, uma intuição mental, né? Eu fui saindo do corpo e chegando no mental, né? Enfim. Essa intuição mental é da mesma maneira que a emoção, se você estiver escutando a emoção de uma maneira consciente, né? A sua intuição vai ser alimentada da sua emoção. Da mesma maneira, a sua intuição vai ser alimentada da sua mente racional. Né? Por que você resolveu estudar sobre aquele assunto? Né? Traz um pouquinho mais a presença. Se você estiver presente, você vai ver que a sua intuição, às vezes, escolhe coisas, te coloca em situações, nem sempre fáceis, né? Mas se você estiver escutando a sua intuição, você vai perceber que toda a sua mente racional, em algum momento, é guiada pela intuição também. Né? O negócio é quando a mente racional quer dar o golpe e quer dominar, né? Mas a mente racional, ela pode ser um alimento para a sua intuição. Olha, eu estou pensando sobre isso. Olha que interessante. Se você está presente com a sua mente, você observa os seus pensamentos. Meditação, de novo, né? A sua mente pode ser uma fonte de intuição. Vamos ver outras perguntas. Vamos ver que a pessoa está ali me esperando. Tem mais 10 minutinhos aqui, vou responder o que der. Vou passando assim rápido para poder ler com vocês. Meu trabalho artístico sempre foi intuitivo, mas não tinha consciência que era assim. Sim, todo trabalho criativo é intuitivo também. Né? E se você começa a escutar o seu trabalho, ou seja, você faz uma imagem, você se questiona, fica presente com essa imagem. Você pode trazer de volta, ela pode ser, da mesma maneira que a gente observou as emoções, que a gente observou os sonhos, ou que a gente observou os pensamentos, a gente pode observar a nossa produção artística para alimentar. Olha, isso está fazendo sentido na minha vida. Como isso está fazendo sentido na minha vida? Como isso está falando do que eu vivo hoje? Como esse quadro que eu pintei ontem está falando da minha vida hoje? Como isso aqui que eu escrevi está falando da minha vida? Você escutar o que você está produzindo é uma maneira de usar a arte como intuição. Isso aqui eu já falei. Essa técnica de intuição pode ser acionada em momentos específicos de necessidade? Sim, a gente fez hoje uma prática, né, Alessandra? A gente fez uma prática de meditação, né, e de ativar essa percepção. Então, se você está com alguma dificuldade específica, né? Eu estou com um conflito ali com essas pessoas, ou com esse meu trabalho, ou com minha companheira, ou com... E você, o que está acontecendo? Né? Então você vai escolher pode escolher uma forma, uma prática, né? Pode ser uma prática como essa, né? Respirar e deixar as imagens virem, isso é imaginação ativa, né? Isso é usado também por algumas correntes aí, depois do Jung. Né? Você deixar que a imaginação te traga informações, conversar com a sua intuição. Enfim, nem vou me estender muito nisso. É uma prática, você pode desenhar e conversar com o seu desenho, né, como o método da Anna Halprin, que a gente usa lá na Arte Cura, para acessibilidade da arte. Então você pode usar a sua intuição jogando tarô, ou algum oráculo que você tenha afinidade, né? Então tudo isso, você pode criar momentos de prestar mais atenção na sua intuição. Mas se você começa a cultivar a sua intuição, você vai deixar que a sua intuição permeie, né, o seu dia a dia. Intuição e desejo, disse Rosa. Boa comparação, né? O desejo é elemento fogo, né? A gente falou do elemento ar, a intuição a partir do que você está pensando. Elemento água, a emoção a partir do que você está sentindo. Elemento fogo, a sua intuição a partir do que você está desejando. Você tem vontade daquilo por quê? A sua intuição escuta o seu desejo, né? Escuta as suas vontades, né? E o elemento terra, o que você está sentindo, o que o seu corpo está dizendo? Você escuta o seu corpo com a intuição do elemento terra. Então você tem a intuição nesses 4 corpos, nesses 4 elementos, né? E aí se você tem as práticas intuitivas, né? Que seja o oráculo, que seja a meditação, que seja o que você decidir, ou uma prática artística, que seja, ou uma prática de escutar os sonhos, e você também vai começar a perceber que durante o dia a dia você pode estar atenta, né, à sua intuição. Essas pequenas coisas que eu falei, né? Então pode ser um momento específico, mas pode ser a qualquer momento. Puxa, olha, lembrei disso que eu não lembrava há tanto tempo. Por que eu lembrei disso? Senti isso. Né? Teve essa sensação, né? Tem gente que tem mais autopercepção de sensação, tem gente que tem mais percepção a partir das emoções, né? Mas
Se você está acordada e atenta a isso, pode ser em qualquer momento. Acabou que ficou na ordem boa, né? As perguntas de vocês foram chegando numa ordem boa. Deixa eu ver o que mais tinha aqui. Percepção corporal da intuição. Essa é uma pergunta que já estava lá adiante, mas acho que já falei, né? A intuição vem a partir do corpo, e a partir do corpo, dos 5 sentidos, a gente vai chegando em sentidos mais sutis, né? Que vão se relacionar com a autopercepção e com a imaginação e, enfim, com essas coisas mais sutis. Você tem dicas de livros para estudar mais sobre o assunto? Intuição. Então, a intuição é um tema que me acompanha há muito tempo, mas deixa eu ver que livros... E tem em muitos lugares, né? Mas deixa eu pensar, porque no tarô a gente trabalha muito com intuição. Tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre indico, né, nos cursos que eu dou, que é A Chuva de Estrelas, do Peter Labo Wilson, que ele fala do sonho, né? O sonho iniciático. Mas ele fala muito do caminho oracular e fala muito do caminho do sonho. Não fala especificamente da intuição corporal, né? Tem, enfim, uma boa pergunta que eu poderia ter preparado. Porque isso que eu estou falando aqui, eu peguei de muitos lugares diferentes, né? E de uma prática, né? De uma prática como artista, de uma prática também dos caminhos espirituais que a gente frequenta, dos xamanismos que às vezes a gente não tem as referências bibliográficas, né? E do processo Vida-Arte, né? O processo Vida-Arte, que uma formulação da Anna Halprin, né? Essa performer norte-americana que está com 101 anos. É isso? Hoje já fez 101 anos? Não, fez 100 anos, vai fazer 101 daqui a pouco. A Anna Halprin, ela é uma ferramenta que a gente usa, que ela chama Processo Vida-Arte, ou Mitologia do Corpo. Ela tem vários subnomes, né? Que é um método para você fazer rituais, um processo de autocura, de arte-terapia também, né? De dança. Mas a bibliografia dela não tem em português e ela não é muito técnica, né? É um pouco mais autobiográfica e tal. Então eu não costumo indicar os livros dela, porque o trabalho dela é tão prático, e ela falava isso, né? Que é difícil, né? Acaba que vira um pouco filosofia subjetiva, meio poesia, né? Quando ela escreve. Aguardamos seu livro sobre intuição. Sabe que eu estava falando ontem sobre isso? Eu estou com a minha tese, né? Eu fiquei olhando a minha tese. Será que eu vou dividir ela em 4, para fazer 4 livrinhos? Vou reescrever para ela ficar mais interessante, mais clara, né? Para o público comum. Porque às vezes na doutorado a gente tem que ficar pagando muito tributo, né? Dando muita referência acaba que fica. Mas quem quiser ler a minha tese está lá no grupo do Telegram. Mas eu quero retrabalhar ela para transformar num livro e sim, a intuição tem uma parte boa sobre isso. Que talvez uma parte que eu tenha que como quem falou isso? Marina falou, pegar mais as referências para ficar mais organizada essa parte da intuição. Porque eu falo na minha tese de sonho, de ritual e de oráculo, basicamente, né? E de arte, e dessa aproximação entre arte e magia, e de como que a gente entende a arte e magia como são a mesma coisa, né? São de contextos históricos, digamos, diferentes, né? Quando a gente formula a ideia de magia, né? Mas quando a gente formula a ideia de arte é de um outro contexto, de magia é de outro contexto, mas quando a gente entende que os dois são uma organização da linguagem, né? Então a magia é uma primeira maneira de organizar a linguagem, organizar a intuição, e a arte já é uma maneira enfim, mais recente, né? De organizar esse mesmo material, já um pouco sob influência dessa mente racional muito forte, né? Então, e uma tentativa, né? A arte é uma tentativa de separar esse fluxo criativo dos meios religiosos, né? Porque a religião meio que vai se apropriar da linguagem, vai se apropriar desse pensamento mágico, né? E aí meio que a arte é meio que uma tentativa de resgatar isso do contato direto. Isso é uma tese minha, né? A arte como uma tentativa de resgatar o contato direto com a sua intuição, com a sua deidade interior, né? Com a sua conexão direta com esse self, se você quiser, etc. Tá bem, gente? Eu já passei um pouquinho aqui da hora. Queria agradecer a todo mundo que esteve por aqui. Quem quiser mandar mais perguntas depois, pode mandar. Eu estou meio que organizando esses pensamentos também, porque vai ter um curso novo em julho, né? Julho, o curso de férias é julho. Junho está começando agora, julho vai ter um curso novo no Parque Lage que chama
mágica visual, que a gente vai trabalhar um pouco com intuição, mas vai trabalhar principalmente com quem produz imagem, né? O Arte Cura, que eu tenho um curso semestral, ele trabalha muito com fazer ritual e trabalha esse material todo muito a partir de uma prática física, né? Claro, participando por exemplo de escrita, etc. Mas eu queria focar um pouco essas ferramentas em gente que tem produção visual. Seja foto, seja imagem, né? Desenho, pintura, seja artes visuais em geral, né? Então eu estou separando aqui umas ferramentas de magia do caos e essas mesmas ferramentas que eu uso no tarô, focando em pessoas que querem ou que já produzem imagens visuais, né? Então por isso também eu estou organizando esse material e estou reorganizando, né? Essa coisa de professor é sempre uma reorganização do material, né? Às vezes tem várias referências que eu já uso nos outros cursos, mas esse curso vai ser 4 encontros, são 4 quartas-feiras de julho, é isso. E a gente vai quarta-feira à noite, né? Quem me perguntou o horário, eu vim. E aí eu estou reorganizando esse material também. Esse pensamento é muito importante. Obrigado, Cris. Super acredito nisso. Obrigado. Já baixei tua tese. Obrigado, Ale. Que bom. Depois me diz o que você achou. A Alessandra mandou flores. Silvia mandou quero. Que bom, gente. Estamos em contato. Se quiserem mandar mensagem, eu respondo em geral. Então, eu lembrei que eu esqueci umas pessoas de responder. Mas eu respondo todo mundo que dá. E a gente vai conversando e eu estou reorganizando também para o curso de sonhos no segundo semestre. Eu queria mudar, enfim, algumas coisas. Então não lancei no primeiro semestre porque eu estou terminando essa turma mês que vem, que tá, né, desde o semestre passado. E a gente vou reorganizar para fazer diferente, tá? Então quem me perguntou disso, obrigado. E a gente se vê em breve. Amanhã tem Papo com Cartas aqui, nesse mesmo bate-horário, 11h11, com a Márcia Bandeira e um baralho inédito, maravilhoso, de pintura espontânea que ela chama, né? Como que ela chama o baralho? Acho que não sei agora. Oráculo espontâneo, acho que é isso. Tá bom? Até logo. Saúde pra vocês. Até breve.